Olá, pessoal. Continuando nossa sequência sobre ligações químicas, eu agora vou falar sobre ligação iônica. Então, como o próprio nome diz, a ligação iônica é aquela que acontece entre íons de carga oposta. Então, primeiramente, nós precisamos saber o que são íons, tá? Íons são átomos ou conjunto de átomos que não possuem neutralidade eletrônica, ou seja, o número de elétrons é diferente do número de prótons. Então, os íons são partículas que têm excesso de carga ou positiva ou negativa. Tá? E daí os íons podem ser classificados em cátions ou ânions. Deixa eu colocar aqui o apontadorzinho a laser. Tá? Então, cátions são íons que cederam ou perderam elétrons. Tá? Se a gente pensar que elétron é carga negativa, se um determinado átomo perde carga negativa, ele vai ficar com excesso de carga positiva. Se o número de elétrons for menor do que o número de prótons, então esse íon vai ter um excesso de carga positiva e vai ter o nome de cátion. Já no ânion ocorre o contrário, ou seja, aquele átomo, aquele conjunto de átomos vai receber elétrons. Então, se o número de elétrons ficar maior do que o número de prótons, ele vai ter excesso de carga negativa. Então, íons com carga negativa são chamados de ânions. Ah, professora, mas e se o átomo ganhar ou perder prótons, tá? A gente tem que considerar o seguinte: as ligações químicas elas vão envolver sempre a eletrosfera, tá? O núcleo do átomo não é alterado quando um determinado elemento, quando um determinado átomo faz ligações com outros, tá? Então, no caso da ligação iônica, a, a ligação iônica vai envolver apenas a perda ou recebimento de elétrons, ok? Então, perdendo o elétron, fica com excesso de carga positiva, vira cátion, ganhando elétron, fica com excesso de carga negativa, forma-se um ânion. E olha só, eu vou colocar depois no próximo slide a tabela periódica para vocês relembrarem. Os metais na forma neutra, né, ou seja, quando tem número de elétrons igual ao número de prótons, geralmente eles possuem de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Tá? Então, os metais tendem a perder esses elétrons, formando cátions. Tá? E por que os metais tendem a perder elétrons? Lembra que nós estávamos falando sobre a configuração eletrônica do gás nobre, que tem a última camada, a camada de valência totalmente completa? Então, geralmente, né, na maioria dos casos, os gases nobres completam a sua camada de valência com 8 elétrons. Daí vem o nome regra do octeto, que tá? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre ela mais para frente. Então, energeticamente, é mais favorável, é mais fácil de acontecer de um metal perder os elétrons da última camada do que eles receberem mais elétrons. Porque, pensa, para completar 8 elétrons, se ele tem um elétron na camada de valência, para ele completar 8, ele precisaria ganhar 7. Energeticamente, isso não é favorável, isso não ocorre. Muito pelo contrário, os metais têm a característica de perder elétrons, como a gente já viu antes. Então, um átomo metálico perdendo a sua última camada, então a penúltima camada que já está totalmente preenchida passa a ser a última, e daí ele imita a configuração de um gás nobre, tá? Belezinha. Agora, com os ametais, já ocorre o contrário. Os ametais têm um número maior de elétrons na camada de valência, então vai de 5 a 7. Então, para completar os 8, né, para chegar no octeto, então ele precisa receber alguns elétrons, e daí eles tendem a formar ânions, tá? Energeticamente, o que é mais favorável? Um átomo perder 5 elétrons ou ganhar 3, tá? Energeticamente, quanto menos elétrons envolvidos, melhor. Então, só para a gente
né, fechar esse raciocínio, os metais tendem a formar cátions e os ametais tendem a formar ânions. Então, só para ficar mais claro isso, olha só, os gases nobres estão aqui em azul, então ele já tem a camada eletrônica completa. Os outros ametais estão aqui em verde e tem o hidrogênio aqui, né, que não tem família. Então, com exceção desses elementos e desses aqui em vermelho, que são semimetais, todos os outros elementos são metais. Então, os metais, se a gente lembrar que a posição na coluna, né, na tabela periódica, indica o número de elétrons de valência, então os metais alcalinos têm um elétron na camada de valência, os alcalinos terrosos têm 2, os metais da família 13 têm 3, e assim por diante. Então, 1, 2 ou 3 elétrons eles tendem a perder. Agora, se a gente vem para a família 14, família do carbono, carbono é um elemento que faz ligação covalente com muita facilidade, porque energeticamente é mais favorável ele fazer 4 ligações covalentes e completar o octeto do que perder 4 elétrons, tá? E daí nas outras famílias, ó, 15, 16 e 17. Então, 15, 16 e 17 tendem a receber 1, 3, 2 ou 1 elétron para completar o octeto, tá? Então, só para um esquema aqui para a gente poder relembrar melhor, então o átomo neutro é aquele quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Quando perde elétron vira cátion, carga positiva, quando ganha elétron vira ânion, carga negativa. A gente representa os íons, a carga dos íons, com o número e o sinal da carga sobrescrito do lado direito do símbolo. Então, por exemplo, Na+ é um átomo de sódio que perdeu um elétron. Fe2+, é um átomo de ferro que perdeu 2 elétrons. Tá? Cl- é um cloro que ganhou um elétron. S2- é um enxofre que ganhou 2 elétrons. Tá? É assim que a gente representa os íons. Bom, agora sim a gente pode falar o que são ligações iônicas, né? Então, como o próprio nome diz, ele ocorre entre íons de carga oposta e esses íons de carga oposta se mantêm unidos por atração eletrostática. Vamos lembrar que cargas de sinais diferentes tendem a se atrair. Então, nessa atração eletrostática, os íons permanecem unidos, né, se eles estiverem no estado sólido, se eles estiverem puros, né, se não estiverem dissolvidos em água. Né? Então, já vou falar sobre isso. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos usando a fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis é uma representação de fórmulas de compostos químicos em que a gente mostra os elétrons de valência. Tá? Eu vou mostrar para vocês, demonstrar para vocês esses exemplos de como que fica a camada de valência de cada um desses elementos. Bom, pessoal, aqui tem 4 exemplos para demonstrar a representação de compostos iônicos utilizando a fórmula de Lewis. Então, o primeiro exemplo é o NaCl, tá? Cloreto de sódio. Então, se a gente olhar na tabela periódica, a gente vai ver que o sódio, ele está na família 1. Então, portanto, ele tem um elétron na camada de valência. A configuração eletrônica dele termina em S1. Enquanto que o cloro, a sua configuração eletrônica termina em S2P5, ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, eu vou representar aqui esses íons. Então, o sódio, uma bolinha representando o seu elétron na camada de valência, e o cloro com 7 elétrons na camada de valência. Então, vamos lembrar o seguinte, o sódio é um metal, ele tende a perder esse elétron, porque daí a penúltima camada passa a ser a última, totalmente preenchida. E o cloro já tem 7 elétrons na camada de valência, ele precisa de 1 para completar o octeto. Então, o sódio quer perder elétron, o cloro quer ganhar, então o sódio doa esse elétron aqui
para o cloro. Então, vai ficar Na mais, né? Quando perde um elétron, fica com excesso de carga positiva. E o Cl menos, a gente representa aqui com os 8 elétrons na camada de valência. Ok? Então, a proporção é de um sódio para cada um cloro, porque ó, uma carga positiva com uma carga negativa, a carga total é 0. Aqui no fluoreto de cálcio, a gente tem que o cálcio termina a sua configuração eletrônica em S2, tá? Porque ele é um metal alcalino terroso e está na segunda família da tabela periódica. O flúor está na mesma família do cloro, ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, vou representar aqui o cálcio com seus 2 elétrons de valência e o flúor com seus 7 elétrons de valência. O cálcio precisa perder esses 2 elétrons, só que o flúor ganha apenas 1. Então, como que vai fazer? Vai ficar esse elétron aqui no cálcio? Não. O que acontece simplesmente é que outro átomo de flúor vai receber esse elétron. Por isso que a fórmula fica CaF2, é um cálcio para cada 2 flúors. Então, vai ficar Ca2+, e o F com os 8 elétrons, né? F menos e F menos aqui também, com 8 elétrons em cada átomo. O MgO, que é o óxido de magnésio, ele é formado por magnésio, que também é um metal alcalino terroso, tá? Configuração S2, e o oxigênio tem configuração S2P4, ou seja, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa de 2 elétrons para completar o seu octeto. Mg com 2 elétrons aqui, o oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6. O magnésio tem 2 elétrons para doar e o oxigênio precisa receber 2 elétrons. Então, a proporção aqui é de 1 para 1. Mg 2+, e O 2-, com 8 elétrons na camada de valência. E, finalmente, o óxido de ferro 3, tá? Fe2O3 é o óxido de ferro 3. Então, o elemento ferro, né? Na verdade, o elemento ferro, ele forma o cátion 2+ e forma o cátion 3+. Nesse caso aqui, é o cátion 3+, portanto, ele tem 3 elétrons que ele vai perder. Como é Fe2O3, então são 2 ferros para 3 oxigênios. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o oxigênio recebe só 2, mas o ferro perde 3. Então, como que faz aqui, ó? Esse ferro vai doar 2 elétrons aqui, vai doar 1 aqui, vai doar 1 aqui, e esses 2 vêm pra cá. Então, vai ficar Fe3+, porque perdeu 3 elétrons, e O2-, com 8 elétrons na camada de valência. Ok? Então, esses foram exemplos de representação de fórmula de Lewis de compostos iônicos. Pessoal, agora que a gente já viu como que os compostos iônicos podem ser representados pela fórmula de Lewis, eu gostaria de representar com uma fórmula mais simples, né? Uma fórmula que mostra somente a proporção entre o número de cátion e o número de ânion.
Então, por exemplo, por que que o cloreto de sódio é NaCl e o cloreto de cálcio é NaCl2, tá? De onde que vem essa proporção entre número de cátions e número de ânions? Vamos lembrar que ânion é carga negativa, cátion é carga positiva. Para que o composto tenha estabilidade, já que esse é o objetivo das ligações químicas acontecerem, então a somatória das cargas tem que ser igual a zero, tá? Para a somatória das cargas ser igual a zero, o número de cargas positivas deve ser igual ao número de cargas negativas em um composto. Então, para isso acontecer, o número de cátions deve ser igual à carga do ânion e o número de ânions deve ser igual à carga do cátion. Como assim, professora? Pelo amor de Deus, traduz isso para o português, tá? Eu vou demonstrar para vocês a que a gente chama de regra do avião, que a gente vai cruzar os numerinhos para determinar a fórmula do composto iônico formado por um determinado par de cátion e ânion, tá? Então, dependendo da carga de um e de outro, a gente vai ter diferentes proporções. Pessoal, agora eu vou utilizar os mesmos exemplos para demonstrar como que funciona a regra do avião. Tá? O que significa a regra do avião? Então, eu tenho aqui, por exemplo, Na+ e Cl-. Como que eu faço para descobrir a proporção entre o número de cátions e o número de ânions, né, nesse composto? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, quando não tem nenhum símbolo, quando não tem nenhum número, significa que a carga é 1. Então, a carga de um vai virar o número do outro e vice-versa. A gente vai cruzar aqui, ó. Tá? Por isso que chama a regra do avião, vai cruzar. Então, aqui vai ficar Na1, Cl1, né? Só que o 1 a gente, né, não existe, né? A gente não coloca. Então, vai ficar simplesmente NaCl. Ou seja, no cloreto de sódio, na fórmula do cloreto de sódio, existe um cátion sódio para cada um ânion cloreto, tá? A proporção é de 1 para 1. Porque, seguindo essa proporção, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Uma carga positiva do sódio, uma carga negativa do cloreto. Tá? Quando as cargas são iguais, é muito fácil da gente enxergar isso. Mas e se as cargas forem diferentes? Ó, Ca2+ e F-. Então, esse 2 vem para cá e o 1 aqui do fluoreto vem para cá. Então, vai ficar Ca1F2. O 1 a gente não representa, então vai ficar CaF2. Tá? Então, para cada cátion cálcio, são necessários 2 ânions fluoreto para que as cargas sejam zeradas. Porque vamos pensar, aqui eu tenho duas cargas positivas. Se o fluoreto tem só uma carga negativa, então eu preciso de 2 fluoretos para ter 2 cargas negativas e assim anular as 2 cargas. Lá no óxido de magnésio, olha só, quando a gente está falando de compostos iônicos, a gente tem que lembrar, a gente quer sempre a menor proporção possível, ou seja, a gente vai usar os menores números possíveis. Então, se a gente fizer a regra do avião, ficaria Mg2O2, tá? Desse jeito, tá errado escrever? Errado não tá, mas também não tá certo. A gente tem que simplificar, ó. 2 com 2 vai ficar MgO, tá? 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. É a proporção. Se fosse, por exemplo, 2 e 4, fosse 2 aqui e 4 aqui, aí a gente simplifica dividindo por 2, aí ficaria 1 e 2 aqui. Tá? É sempre a menor proporção entre os dois, de forma que o número de cargas positivas seja igual ao número de cargas negativas. E aqui, finalmente, no Fe2O3, ó, lembra que eu falei que o ferro
forma ferro 2+, e ferro 3+, por que que só de olhar aqui essa fórmula eu sei que esse ferro é o 3+? Porque aí a gente pode até fazer a regra do avião ao contrário, ó. Olha só, Fe 3+, O2-, o 3 vem pra cá, o 2 vem pra cá, vai ficar Fe2, O3, tá? O óxido de ferro 3. Então, professor, eu não lembro se o ferro é 2+, se o ferro é 3+. É só fazer a regra do avião ao contrário, que a gente chega nas cargas dos íons, ok? Espero que tenha ficado claro, pessoal.